Bom dia a todos, hoje é dia 16 de janeiro. Tem um ensinamento cristão chamado Deus da Justiça. E ele diz assim num trecho: no início, sensíveis e agradecidas às graças e milagres recebidos, as pessoas se mostram devotadas, fervorosas na fé. Desde que essa seja sincera, as graças se fazem evidentes, o que torna essas pessoas respeitadas por todos, como também são beneficiadas materialmente. Na verdade, elas deveriam sentir-se ainda mais gratas e dedicadas. Entretanto, longe de pensarem na retribuição, muitas se acostumam com as graças, tornando-se orgulhosas e vaidosas. Os espíritos do mal, que estão sempre vigilantes, aproveitam essa oportunidade para conquistá-las e começam a controlá-las a seu bel prazer. Isso é realmente alarmante. Satanás espreita principalmente as pessoas ambiciosas e fúteis, sendo ele impotente quanto à verdadeira fé. Não há perigo para quem a possui. Isso se evidencia pela presença ou ausência de egoísmo. O homem que vive somente para Deus e a humanidade, sem pensar nos seus próprios interesses, não é atingido por Satanás. No entanto, quando as coisas começam a correr bem, ele pode tornar-se pretensioso, julgando ser um grande homem. Aí é que está o perigo, pois surge a ambição, e quanto mais ambicioso se torna o homem, mais ele procura engrandecer-se e mais poderes deseja conquistar. O fato é alarmante. Quando isso acontece, Satanás penetra no espírito da pessoa e acaba por dominá-la. É um poder passageiro. Entretanto, como ocorre a cura de doenças e outros milagres, a vaidade é mais instigada ainda, chegando o vaidoso a se julgar a encarnação de alguma divindade. Por que eu li esse ensinamento hoje? Porque muitas vezes nós ouvimos coisas que são totalmente fora do contexto da verdade, da fé. Coisas que são mentiras. Ontem também postei vários ensinamentos sobre a mentira, onde pessoas também ensinam assim, não censurar a mentira. E para nós é a parte mais difícil, porque você tem que segurar e controlar aqui, né? Para não dar uma resposta à altura. Então, muitas vezes você tem que deixar a pessoa se matar sozinha. Ela se enforca com as suas próprias palavras, com as suas próprias mentiras, né? Inventam coisas. Nossa, assim, são insanas. Eu ouço coisas que eu falo assim, que eu falei, que eu disse, que eu fazia, que eu sempre... Eu não sou assim. Então, as pessoas querem parecer uma coisa que elas não são. Querem parecer devotadas, mas não são. Querem parecer fiéis, mas não são. Querem parecer gratas, mas não são. Querem parecer que são verdadeiras, mas não são. E são essas pessoas que causam mais problemas, porque mentem, são invejosas, horrores. Agora vê a vida delas, como é que são. Como é que é? Veja a vida delas. Frustradas, fracassadas, solitárias, muitas vezes cheio de conflito em casa com os familiares, né? Aí a culpa de quem? É da igreja, é do ministro, é do reverendo, é do fulano. Não, a culpa é da própria pessoa, que ninguém suporta ficar perto dela. Então, tem que tomar muito cuidado com muito blá blá blá. Tem uma história do Esopo, uma fábula, chamada assim, a história da carroça vazia. E diz assim: num certo dia, um pai convidou o filho para irem de maratona a Atenas a pé. O filho aceitou com entusiasmo e disse: que bom, meu querido pai, quem sabe se eu não vejo os ilustres sábios a discursarem na ágora de Atenas. E foram caminhando. Depois de um certo tempo, pararam para descansar debaixo de frondosas árvores, à beira de um riacho. Se fartaram de beber a água e descansaram sob as sombras, ouvindo as melodias dos pássaros. Nesse ínterim, também se ouviu um barulho. O menino apurou os ouvidos e disse: esse barulho deve ser de uma carroça. Isso mesmo, disse o pai do menino, é uma carroça vazia. O filho perguntou ao pai: papai, como o senhor pode saber se a carroça está vazia ou se ainda não a vimos? Então disse o pai: ora, é muito fácil saber se uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça,
maior é o barulho que ela faz. O menino virou adulto e quando ele viu uma pessoa falando demais, inoportuna, se intrometendo nas conversas dos outros, tinha a impressão de ouvir a voz do pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho. Moral da história: muitas vezes as pessoas que falam muito não têm muito a dizer, enquanto as pessoas mais inteligentes e sábias geralmente falam menos e ouvem mais. Isso significa que quando alguém fala demais, pode ser porque essa pessoa não tem muitas coisas interessantes para compartilhar ou porque quer chamar a atenção para si mesma. Por outro lado, quando alguém é mais reservado, pode ser porque essa pessoa tem muitas coisas interessantes para compartilhar e está mais preocupada em ouvir os outros. É importante prestar atenção na qualidade do que se diz e escolher as palavras com cuidado, em vez de simplesmente falar muito para chamar a atenção. Bom dia a todos, boa missão, sejamos luz e cuidado com as carroças vazias.